Muito boa noite, amigo telespectador, amiga telespectadora, aqui na TV Câmara, canal 16. Estamos aqui com mais uma edição do programa Educação e Cidadania, que o tema de hoje será o saldo das eleições de 2024, ocorridas no último dia 6 de outubro. Aqui conosco, então, para falar sobre isso, está o juiz eleitoral, da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, Dr. Alan Peixoto de Oliveira. Muito boa noite, doutor Alan, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Muito boa noite, Carlos, muito obrigado também pelo convite para poder vir aqui falar com os telespectadores da TV Câmara. O meu boa noite aos telespectadores. Então, hoje pretendo aqui prestar um pouco de contas do que fizemos durante o pleito, como se desenvolveu todo o processo eleitoral e o que está por vir ainda, né? Certo, perfeito. O senhor, então, é o juiz da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, não é? Desde quando o senhor está na 33ª Zona Eleitoral? Então, eu estou aqui na 33ª Zona Eleitoral desde 1º de março de 2023. Né? Passo Fundo, a comarca de Passo Fundo constitui duas zonas eleitorais, que é a 33ª e a Zona Eleitoral 128, e ambas têm jurisdição sobre Passo Fundo, e a 33ª sobre Pontão e Coxilha, e a 128 sobre Ernestina e Mato Castelhano. Nesses municípios termos, que é como nós chamamos, municípios termos de comarca, que não são sede de comarca, cada zona eleitoral tem a jurisdição integral, faz todo o processo eleitoral nos municípios termos. No município de Passo Fundo, né, que é um município sede de comarca, há uma divisão de competência. São uma série de atribuições, né? A 33ª Zona, basicamente, em um momento está como coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor, faz o registro das candidaturas, a proclamação dos eleitos, a diplomação também dos eleitos, processa todas as ações eleitorais dessa eleição de 2024, e também administra a metade da cidade quanto à convocação de mesários, organização de sessões, né? Todo o processo de votação. A Zona 128 faz a mesma coisa quanto a outra metade da cidade, com a organização administrativa do pleito, convocação de mesários, instalação de sessões, enfim. E depois, também é encarregada pela propaganda eleitoral, né? As atribuições jurisdicionais, basicamente, são... De forma é feita essa divisão em Passo Fundo de quais regiões a 33ª atua e quais regiões a Zona 128 atua? Nós temos aqui em Passo Fundo uma delimitação territorial, né? Usamos a Avenida Brasil como divisão. Então, pro lado aqui de Pontão, pertence à 33ª Zona, a Avenida Brasil para este lado, né? E do lado contrário, a Zona 128. Perfeito. E no caso, o senhor falou que a 33ª atua em Passo Fundo, Pontão e Coxilha, né? São as cidades que, municípios que a 33ª tem a jurisdição, no caso, né? Exato. A autonomia da supervisão, né? Qual o panorama das eleições ocorridas em Passo Fundo e nessas demais cidades, assim, no caso, o saldo que ficou de uma forma geral, né, da 33ª, por parte da 33ª nessas cidades? Sim. Na verdade, o processo todo transcorreu com muita tranquilidade, né? Nós tivemos apenas um pouco ponto de tensão em Coxilha, especificamente, porque havia uma candidatura sub-júdice, né? Uma candidatura que havia sido deferida aqui na 33ª Zona Eleitoral, o registro, e que na antevéspera do pleito acabou cassada no Tribunal Regional Eleitoral.
mas tomamos assim medidas preventivas, assim, fomos até a comarca, até o município, né? Conversamos com as forças de segurança, enfim, e o pleito transcorreu dentro da normalidade, mesmo nesse município, assim que teve esse pequeno contratempo aí. Então, o que eu posso dizer é que saímos da eleição, né, com uma impressão muito boa do trabalho desenvolvido. Certo. Feito todo o trabalho junto a presidentes de mesa, mesários, assim, as zonas eleitorais, os colégios eleitorais, tudo, o diálogo foi feito todo de forma aberta, franca, e o trabalho se desenvolveu de uma forma transparente. Exato, Carlos. Até eu quero aproveitar esse espaço aqui para agradecer a colaboração desses importantes agentes, né, da democracia, agentes da cidadania, que são os mesários, os presidentes de mesa, administradores de prédio, escrutinadores, enfim, os servidores da justiça eleitoral, os servidores dos municípios, das diversas esferas também dos poderes públicos aí, e pessoas que são voluntários também na justiça eleitoral, que são imprescindíveis para que o pleito se desenvolva com maior tranquilidade, né? Então, meu reconhecimento e meu agradecimento a todos eles. Perfeito, muito importante isso, né, que o senhor faz, doutor Alan, porque são pessoas da comunidade, né, que atuam, né, abrem mão de um dia, no caso do domingo, mas poder estar com a família, com seus afazeres, enfim, para colaborar com um ato democrático, né, com a eleição. Exatamente, são pessoas que voluntariamente, né, prestam esse serviço e que são importantes para esse processo. Perfeito. Uma questão, né, que foi constatada, né, doutor, em Passo Fundo, né, especificamente, foi registrado um dos maiores índices de abstenção, né, nesse último pleito, né, segundo em matérias noticiaram que teria sido o segundo maior da história. Na sua visão, o que causou esse expressivo número de abstenção em Passo Fundo nas últimas eleições? Olha, eu tenho uma avaliação que é uma abstenção dentro do esperado, né? Porque nós temos uma parcela de eleitorado que não é obrigada a votar, né? Que tem o voto facultativo, mas estão alistados, ali consta do número total de eleitores, né? Então, esses 24% de abstenção não me parece ser um número elevado. Temos a questão também que não é obrigatória ainda a biometria, né? Então, só quando for 100% obrigatória a biometria que nós vamos ter a real dimensão de quem efetivamente reside na cidade, né? Porque muitos deixam de votar porque já não residem mais aqui, só esquecem de transferir o título, e como o cadastro eleitoral fecha sempre muito cedo, né, no ano da eleição, até para garantir a segurança das urnas, fecha em maio, no início de maio do ano da eleição, quando a pessoa vai se dar conta que ela tem que votar e mora noutra cidade, né, já não tem mais tempo hábil para transferir o título, então resta justificar. Sim. Então, seguindo nessa esteira, de que forma o senhor entende que é possível incentivar a população, ou essa parcela da população que acaba não indo, a comparecer às urnas, né, nos próximos pleitos, para que esse número diminua, né? O importante é que o debate qualificado contribui muito para que o eleitor compareça, né? E isso nós tivemos uma eleição de alto nível aqui em Passo Fundo, como nos outros municípios da nossa região. Não tivemos nenhum fator assim pitoresco, né? Como já teve, por exemplo, em alguns grandes centros aí no Brasil, que a gente acompanha pela imprensa, né? Então, o debate qualificado, a conscientização de que os problemas, especificamente na eleição municipal, os problemas do cidadão é resolvido no município. Quem presta o atendimento
mais próximo, os serviços públicos são prestados pelo município. Então é importante conscientizar o cidadão que é importante que ele participe do processo para decidir como esses serviços públicos vão ser prestados, né? O que vai ser privilegiado? Vai ser privilegiado as grandes empresas, o capital, vai ser privilegiada a periferia, vai ser privilegiado o centro da cidade, vão ser privilegiados os agricultores, quer dizer, ou o prefeito, por exemplo, ele tem que conciliar o interesse de todas esses segmentos, né? Ele não pode representar apenas uma parcela da população. Ele vai ser o prefeito de todos. Então é importante que a população se envolva nesse debate e se sinta participante, né? Sim, a população deve se sentir representada, né, pelos candidatos, no caso, não deu uma identificação nesse professor. Exatamente. É muito necessária essa identificação do eleitor com o candidato, para que não fique aquele velho discurso do eles, né? Sempre eles. Então, o eleitor é uma peça importante do processo democrático. A cidadania ativa ou passiva, ela precisa ser exercida plenamente. Perfeito. Aí, dessa forma, certa forma, um incentivo, né, para a população ir às urnas, né, e escolher uma chapa, né, um candidato para poder participar do processo democrático, né? Com certeza. E até um aspecto interessante, que Passo Fundo não teve nenhuma pesquisa, uma das atribuições também da 33ª Zona Eleitoral era o registro das pesquisas eleitorais, e Passo Fundo não teve registrada nenhuma pesquisa eleitoral oficial, né? E então as pesquisas não foram usadas para pregar o voto útil. Teve tentativas assim de pesquisas clandestinas, assim dizendo, de utilização, coibi fortemente. Eu fixei uma multa pesada, inclusive, para um candidato a vereador que divulgou esta pesquisa que não tinha registro na Justiça Eleitoral, né? Sim. E se não tem registro da Justiça Eleitoral, não tem credibilidade. E então, por conta disso, ele foi imposta uma multa pesada. Certo. Perfeito. Vamos seguir aqui com a conversa com o Dr. Alan Peixoto de Oliveira, em seguida, na nossa Educação e Cidadania, sobre as últimas eleições municipais ocorridas no último dia 6 de outubro deste ano, certo? Só agora vamos para uma rápida pausa e já retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. E voltamos com o nosso programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara, canal 16, tendo como tema as eleições municipais de 2024. Aqui estamos então com o doutor juiz eleitoral Alan Peixoto de Oliveira, o responsável pela 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo. Estamos aqui fazendo um balanço, né, das eleições, né? Falamos sobre o trabalho da zona eleitoral, né, nas cidades, em Passo Fundo, e nas demais cidades que a ela compete, no caso, por Pontão e Coxilha, né? Exato. Então, agora vamos um ponto mais específico, né? As eleições a prefeito aqui de Passo Fundo. Qual foi o acompanhamento da 33ª junto às chapas concorrentes, né? O diálogo desde o início do processo, o registro, o acompanhamento,
como foi o trabalho, a monitoração na chamada fase quente, né, que no último mês, pré-eleição, nos últimos 20, 15 dias, como é que foi o procedimento adotado pela 33ª Zona? Perfeito, Carlos. É importante ressaltar que a 33ª Zona, como é responsável desde o registro sobre a candidatura, né? Então, quanto a todos os candidatos, tanto a prefeito como vereador, nós fizemos, num primeiro momento, a análise das condições de elegibilidade, né? De prefeito, vice, de todas as chapas, né? De todos os candidatos a vereadores dos partidos, coligações, federações, enfim. E nesse primeiro momento, todos os que postularam e que mantiveram a candidatura tiveram o registro deferido aqui em Passo Fundo, né? Os de Passo Fundo. Teve o único caso que foi indeferido depois do registro pelo TRE, foi o candidato a prefeito de Coxilha. Coxilha, o senhor relatou no começo do mês. Exato. Mas, Passo Fundo, todos os que concorreram foi reconhecida condições de elegibilidade deles. Os vereadores, teríamos um candidato que tinha um problema ali, ele foi apresentado por um partido e ele na Justiça Eleitoral constava como filiado por outro, né? Então, se ele mantivesse essa candidatura, teria que ser indefinida, mas ele, quando tomou conhecimento disso, preferiu desistir da candidatura, né? Retirou a candidatura. Então, nós tivemos 100% de deferimento dos registros de todas as candidaturas mantidas para vereador. A partir daí, teve a pré-campanha eleitoral. Aliás, a partir do registro já estamos falando de campanha eleitoral, né? Desde as convenções ali, nós temos a campanha eleitoral, que é um prazo de 45 dias. A propaganda eleitoral, irregularidades, o controle da propaganda eleitoral, o poder de polícia da propaganda eleitoral tocou ao magistrado da outra zona eleitoral, da zona 128, né? O que nos tocou aqui como juiz da 33ª Zona foram as ações eleitorais. Houve o ingresso assim, de ações de investigação judicial eleitoral, movida aqui em Passo Fundo especificamente, né, que é o tema que é o que nos interessa. Sim. Houve várias ações movidas contra o candidato que acabou ganhando a eleição. Os outros dois candidatos não tiveram nenhuma ação eleitoral ajuizada contra eles, né? Essas ações, algumas já estão julgadas, todas improcedentes, né? E alguma pende de recurso ainda, e acho que tem duas que ainda pendem de julgamento. Essa questão de ações de uma chapa contra outra durante o processo eleitoral, o senhor considera corriqueiro, assim, ou são coisas esporádicas, factuais, específicas em algo que eles julgam? É um fenômeno, assim, que é recente, né? Com a capacitação dos advogados eleitoralistas, então se busca mais esse instrumento, assim, né? Se fala até de uma espécie de assédio eleitoral, né? Tentar fustigar a candidatura, utilizar o judiciário para isso. Mas o judiciário está atento, né? Está atento. Algumas coisas precisam ser esclarecidas mesmo. E é bom que os partidos, os candidatos, as coligações estejam vigilantes sobre o que o outro está fazendo, né? Para que tudo seja, ao final, reste legitimado. Claro. Isso é muito importante, é por isso que o trabalho da zona eleitoral, né, no caso da sua 33ª, é essencial nesse processo inteiro, né? Por isso que nós questionamos aqui, até para esclarecer a nossa comunidade, né, a importância do trabalho na zona eleitoral, né, que não é só apenas o registro das chapas, é todo um processo, todo um acompanhamento
um tempo integral, né, durante esse período eleitoral, né? Sim. Que vem, no caso, o senhor pode falar melhor, né? As pessoas devem ter um período de licenciamento de alguns casos, né? Pré-eleição, né? Alguns casos são 6 meses, outros casos são 4 meses, né? Outros casos são 3 meses, enfim, né? Tem todo um processo que os candidatos devem cumprir, né? Ritos que eles devem cumprir. Exatamente, tem requisitos de elegibilidade, né? Ou causas de inelegibilidade. E uma dessas causas, ou os requisitos, é a desincompatibilização de alguns cargos. Sim. Conforme for o cargo que almejado, vereador ou prefeito, conforme for o cargo ocupado, se é um cargo do executivo, do legislativo, se é um cargo de entidade sindical, são muitas variáveis, assim, para que eu fale especificamente um ou outro, né? Só para citar um exemplo, um secretário municipal que queira concorrer a vereador, ele tem que estar desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Só para pegar um exemplo pontual, né? Então, isso tudo é analisado no momento do registro da candidatura. No momento do registro, é analisado, como é publicado o pedido de registro das candidaturas, os outros candidatos, os outros partidos, enfim, o Ministério Público Eleitoral pode também impugnar esse registro se não for observado um desses requisitos, né? Então, a partir dessa análise é deferida a candidatura e o candidato tem condições de elegibilidade. Perfeito. Agora vamos a um outro tópico, que é a questão da eleição e pós-eleição, né? Da contagem dos votos ali, né? Que atualmente é muito mais dinâmico devido ao processo eletrônico, né? Os votos computados com nulos e brancos, né? Os nulos, especialmente, como é que funciona esse procedimento? Essa contagem de votos nulos? Na verdade, pelo sistema eleitoral vigente, hoje votos nulos e brancos, eles são desprezados, né? Eles não têm nenhum reflexo na eleição, porque é só considerado como os votos válidos. Não adianta, por exemplo, fazer uma campanha pelo voto em branco. Se o voto em branco ganhar, tem que fazer outra eleição, como isso no passado já foi assim, né? Mas hoje, o voto em branco ou o voto nulo, ele não tem diferença, ele é um voto que não tem valor. Ele é um voto perdido, né? No máximo que ele pode é manifestar um descontentamento do eleitor, mas ele não tem nenhuma consequência jurídica. E um dado importante até aqui em Passo Fundo é que nós tivemos mais votos na chapa majoritária do que para vereador. Então, mais pessoas se sensibilizaram em votar para prefeito do que para vereador, ou seja, em torno de 1.000 e poucas pessoas que votaram para prefeito, eu não lembro o número exato aqui, não votaram para vereador, ou anularam ou votaram em branco para vereador. A que o senhor atribui isso, no caso, será que tem a ver com algo que falamos antes, a questão da identificação, ou o caso daqui a pouco, como o número de vereadores são 5 dígitos, né, e para prefeito são só 2, daqui a pouco teve alguma influência disso, a pessoa esqueceu o número do candidato? São diversos fatores, me parece, né? O principal é que o prefeito tem muito mais visibilidade, né? Sim. Então, e o vereador, ele tem que alcançar o eleitor. Se o eleitor não se interessar em ir atrás de um candidato, de achar um candidato do seu perfil, é muito difícil que hoje em dia o vereador consiga chegar nele, né? Ou seja, é mais difícil do que o candidato a prefeito, né? O candidato a prefeito consegue chegar em todas. Todo mundo consegue ter uma panorama, especialmente aqui em Passo Fundo, que tivemos só 3 candidatos. Sim, né? Padrão de exposição, né? Exato. E então, eu reputo mais a isso, assim, é o eleitor que até talvez quisesse votar, mas não sabia em quem votar, enfim, e acabou não votando, né?
Isso com o número grande de candidatos a vereador, isso acaba impactando, né, em alguns casos. Né? Eu vou para a contagem final, né, houve casos onde a diferença foi mínima, né, entre alguns candidatos ali, né, isso acaba influenciando. Mas eu ia lhe perguntar também, importante, a questão das pessoas que não votam e não justificam. Como é que a zona eleitoral atua nesses casos? Assim, ocorre alguma notificação? Como é que o procedimento deve ser para quem se absteve de votar e não justificou? E como é que o procedimento da atuação da 33ª, especificamente, né, das zonas eleitorais em geral, nesses campos? O eleitor de 18 a 70 anos é obrigado a votar, né? O voto é obrigatório. Sim. Então, se ele não foi votar no dia do pleito, ele está irregular perante a Justiça Eleitoral. Mas ele tem um prazo de 30 dias, no caso até 5 de novembro, esse prazo encerra dia 5 de novembro, para justificar a ausência dele nas urnas, né? Se ele não fez isso no dia da eleição, que ele podia fazer pelo aplicativo do e-título, sim, ou podia fazer pela internet, ou podia ir até qualquer sessão eleitoral que não fosse do município que ele vota, né? E justificar a ausência das urnas. Aí esse não precisa fazer nada, esse está em situação regular, mesmo não tendo votado. Mas o eleitor que não votou e que não fez essa justificativa no dia, ele tem até o dia 5 de novembro para justificar o voto, a ausência do voto, né? E nesse caso ele pode justificar pela internet, no site do TSE, tse.jus.br, pode justificar no cartório eleitoral, pode justificar até pelo aplicativo do e-título, né? Vai pedir algum documento ali, enfim, e isso vem para cada juiz eleitoral analisar se vai acolher a justificativa. E é importante que o eleitor faça isso, porque se ele não fizer, ele fica irregular perante a Justiça Eleitoral e ele não vai conseguir uma certidão de quitação eleitoral, que é necessário para muitas coisas, né? Para matrícula em curso superior, para contrato de emprego, enfim, tem matrícula em universidade, tem várias circunstâncias que exigem a quitação do serviço eleitoral. Sim. Muito importante, porque nós tivemos notícias de golpes assim na internet, né? O serviço da Justiça Eleitoral é totalmente gratuito. Ninguém pode, se for cobrado alguma coisa, saiam desse site aí, porque não é um site oficial da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não cobra pelos seus serviços. Se o eleitor não regular e não justifica até agora, né, até o dia 5 de novembro, deixa para esquece, ou enfim, aí ele vai ter que pagar uma multa para regularizar, né? Uma multa é um valor pequeno, é pouco mais de R$4, mas ele vai ter que pagar essa multa para ficar regular. E tem o caso também do eleitor que está no exterior, né, não votou por fazer viagem ao exterior, esse além não tem só esses 30 dias depois do pleito para fazer a regularização, ele tem o prazo de 60 dias da data do ingresso no país. Aí até 60 dias da data do ingresso ele pode fazer a justificativa do retorno no caso. Certo. Importante, então, estarmos atentos a essas informações, né? O doutor Alan trouxe para nós, né? Para muitas pessoas passam por isso, né? Porque eles simplesmente não querem ir votar, né? Porque não podem, por uma situação de força maior. Aí, então, ficaram as informações do doutor Alan para nos esclarecer. Com isso, então, vamos encerrando essa edição do Educação e Cidadania aqui de hoje. Conversamos com o Dr. Alan Peixoto de Oliveira, juiz responsável pela 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, falando aqui sobre o saldo das últimas eleições municipais ocorridas no dia 6 de outubro. Muito obrigado, Dr. Alan, por sua presença aqui conosco na TV Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que esteve conosco durante o programa. Até uma próxima edição do Educação e Cidadania aqui, TV Câmara, canal 16.